Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nessa manhã estarmos meditando aqui nessa palavra que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. Olha só o que diz: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Bom, essa palavra, ela diz o seguinte: e ao servo do Senhor não convém. A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor afirma isso, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Nem tudo convém ao cristão. Algumas coisas não convêm. E a palavra de Deus está dizendo aqui, dentro do contexto do capítulo de 2 Timóteo, no capítulo 2, que na verdade tem coisas que não convém. E uma coisa que não convém é uma contenda. Não convém ter que levantar a voz. Não convém ter que discutir com as pessoas. Não convém. Então ele é assim: e ao servo do Senhor não convém contender. Meus amados, mas sim ser manso para com todos. Observe que o sentido dessa contenda já é um princípio da ira. Pastor, mas eu estou buscando afirmar com força a palavra de Deus. Existe uma diferença entre isso e existe uma diferença entre contender com as pessoas. Eu fico às vezes pensando como é que Jesus pregava para uma multidão e eles conseguiam ouvir a sua pregação. Será que a sua pregação tinha uma ajuda sobrenatural? Não, eu penso que ele subia numa colina e o povo ficava ali assentado e ele falava com muita força, botava força na sua palavra. Você não tem como ouvir. Ele não tinha um megafone para poder falar, não tinha uma caixa de som. Uma coisa é anunciarmos a palavra e pregarmos a palavra. Outro assunto é nós discutirmos ou contendermos com as pessoas como se nós fôssemos levá-las ao entendimento pela força. Eu posso dizer a minha experiência como pastor, que todas as vezes que consigo me lembrar aonde discuti ou contendi a respeito das palavras do Evangelho, convencendo com firmeza, assim, pessoas que estavam resistindo. Meus queridos, na grande maioria das vezes que venci as conversas, pastor, tu venceu as conversas sempre? Não, porque quando eu estava falando de justiça e alguém começou a falar de amor, eu perdi a conversa. O amor prevalece. Não? Às vezes a gente é mais duro numa perspectiva e o outro pega a linhagem do amor. Eu perdi a conversa. Mas a grande maioria das vezes que, defendendo então, pelo conhecimento, a verdade da palavra, eu venci a conversa, mas perdi a pessoa. Vamos convir, o Senhor diz assim, olha, o cristão tem que ser manso. Alguém já disse que mansidão não é símbolo de fraqueza. Mansidão é força interior, é o interior sob o controle da força. Ou seja, há uma força que está sob controle. Então, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar. Meus queridos, apto para ensinar.
E diz assim, sofredor. Então observe que aqui há um princípio que nós não podemos esquecer. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, diz a Bíblia, é o Espírito Santo. Então, a minha e a tua função é podermos externar a verdade com firmeza, mas com tranquilidade, com calma. Aqueles que são de Deus vão ouvir. E aqueles que são de Deus e são resistentes, como vai discorrer para baixo, eles vão ainda ouvir através da intercessão. Meus queridos, falando isso, eu quero dizer que, na verdade, aqui diz assim, olha, instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Bom, existem então pessoas que ouviram, e eu costumo dizer isso, que pensei há muitos anos atrás, que me veio ao coração, não penso que é um pensamento só meu. Cada um de nós que se converteu, nós temos várias pessoas, ou vários momentos onde Deus começou a escrever a carta da nossa conversão. Ele usou uma pessoa, um tempo depois ele usou outra, ou usou a mesma. Ele usou alguém para interceder, ele usou circunstância para ir quebrantando o nosso coração duro e soberbo, orgulhoso. E daqui a pouco, lá na frente, como diz, uns semeiam e outros colhem. Nós entramos no serviço de outro. Alguém disse assim, ganhei a pessoa para Jesus, mas na verdade entrou no processo de Deus. Quem fez a conversão foi o Espírito Santo. Então, assim, instruindo com mansidão os que resistem. Quem sabe se você está lidando com um marido que resiste, com uma esposa que resiste, com os filhos que resistem, com os pais, com os amigos, com um conhecido que resiste. Bom, a Bíblia diz, olha, não convém contender, não convém querer forçar a pessoa a fazer. Entrega nas mãos de Deus, fala a verdade, ensina com mansidão, intercede, e está na mão de Deus. Está na mão de Deus. E no final diz assim, Deus, vai ver se Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Bom, meus queridos, quando diz assim, tornarem a despertar, tornarem a despertar é quem já despertou. Então observe que é possível que um cristão fique enrolado ou se atrapalhe ou tropece ou até mesmo caia no caminho da verdade. A Bíblia diz, nesse mesmo contexto, que se nós não formos fiéis, Deus permanece fiel às suas promessas, tanto para nos corrigir, quanto muito mais para nos estender a mão, para nos buscar, como aquele que socorre e é misericordioso para com aqueles que o invocam. Mas olha só o que diz, que devemos ter, então, um ensino paciente, manso, esperando que Deus possa tornar a despertar aqueles que estão presos nos laços do diabo, mas estão presos pela vontade do coração, pelos desejos da sua alma. Então, aqui a palavra de Deus diz que há algumas vontades nas nossas vidas que podem ser presas pelo maligno. E essa graça do novo despertamento ou do despertamento, ele vem de Deus permitir ou Deus agir desprendendo a pessoa. Agora eu me lembrei que Jesus certa vez orientou para que os discípulos fossem lá e desprendesse a jumentinha, o jumento, para que trouxessem para que ele entrasse em Jerusalém.
Amados, se Deus nos libertar, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas a nossa vontade pode ficar em algum momento presa àquilo que o diabo quer. Então, é possível que alguns não andem naquilo que queiram andar até, ou não consigam nem ver, estão cegados, porque a vontade, que é aquele ímpeto daquilo que a pessoa está presa em querer fazer e viver, essa prisão, ela é um laço espiritual que busca deixar a pessoa sujeita àquela situação. Falando isso, então, eu quero, olhando aqui para a palavra, dizer que nós fomos chamados para ensinar e fazer isso com mansidão, tendo uma intercessão, esperando que Deus haja sobre todo e qualquer resistente. Bom, eu combato os resistentes. Bom, combate isso em oração. Todo combate, toda guerra, a nossa guerra não é uma guerra contra carne e sangue. A nossa guerra é contra o diabo, é contra os laços que podem prender as nossas próprias vidas ou a vida das pessoas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê discernimento, que possamos realmente descansar em Deus. Se há pessoas na sua volta que estão resistindo, mude a maneira de viver sua em relação a elas, falando e ensinando com mansidão, com perseverança, esperando em Deus, que Deus conceda a cada uma delas a graça de se desprender na sua vontade dos laços que o diabo colocou sobre suas vidas. Que Deus abençoe teu coração, que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor faça resplandecer a luz tanto do sol como do rosto dele sobre a tua face, que o Senhor fortaleça os teus pensamentos no Senhor, que a graça de Deus seja abundante sobre tua vida, sobre tua casa, e que o Espírito do Senhor te renove na adoração, no zelo, na serventia, no temor, no amor pelas coisas de Deus, pelo amor pelas pessoas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.